Então, vamos lá. Deixa eu ver. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Ou comentário sobre a aula passada? Eu escutei a aula que eu gravei e, de novo, eu tive a mesma impressão de que eu não estava respondendo direito as questões que vocês estão falando. E também eu vi que muitas coisas eu coloco de maneira bem menos precisa do que eu gostaria de colocar. Sem falar nas frases incompletas e gaguejos, que isso fica bem evidente na gravação, né? Mas, enfim, teve um outro professor aqui que uma vez falou, quando eu era estudante, ele disse assim, o Fleck é ensinando que se aprende. Ele disse que é um ditado romano. Então, é bem verdadeiro isso. Quando tu tem que falar sobre aquilo que tu estudou, então as tuas deficiências ficam evidentes. Bom, alguém gostaria de dizer alguma coisa? Teve várias discussões ali que foram bem interessantes, que ficaram incompletas. Não? Tá. Então o nosso tema hoje é justiça. E justiça é um assunto predominantemente de ética aplicada, ou moral aplicada ao Estado. Então, que regras o Estado deve perseguir quando se trata de punição a crimes, ou regras de distribuição de renda, enfim, regras públicas. Tá? Claro que existem questões de justiça no âmbito particular também, mas quando vocês forem estudar teorias da justiça, vocês vão ver que a maior parte dessa discussão está voltada à discussão de Estado. Então, é uma discussão mais de filosofia política, tá? Embora o tema central seja um tema ético e moral. E na literatura recente, duas grandes escolas assim, de pensamento têm se sobressaído. Uma é uma escola mais liberal e tem a sua versão mais radical, que são chamados libertários. E a outra são escolas de pensamento mais igualitários. Então, esses são dois valores que nós naturalmente temos. Nós tendemos a valorizar essas duas coisas, liberdade e igualdade. E esses são valores que foram selecionados na nossa evolução. Existe isso em todas as culturas, embora se manifeste de maneiras diferentes. Então, essa tese que eu estou defendendo, que esse é um valor, vai ser uma tese do Jonathan Haidt, tá? que eu apresentei aqui para vocês, e eu acho que ela é uma tese correta. Eu acho que nós temos diversos valores que foram sendo selecionados biologicamente devido ao tipo de evolução social para o qual nós nos adaptamos, que é uma evolução, primeiro, que a gente se adaptou para viver em grupos sociais, a gente tem vida social, e a gente é um tipo de sociedade altamente cooperativa. Os seres humanos são os animais que mais cooperam. Vocês vejam aqui ao nosso redor, tudo que tem aqui ao nosso redor foi feito por outras pessoas. E então, nesse sentido, nós dependemos do trabalho delas para estar aqui, né? E as nossas vidas são altamente dependentes de outros indivíduos. E isso só é possível para seres como nós, que se adaptaram para isso. Então, a gente tem 1001 regras mentais e regras de comportamento que são automáticos, que são instintivos, nós temos já uma inclinação natural para elas, e que tornam depois possível esse tipo de cooperação que a gente tem. Então, entre essas disposições, essas inclinações que nós temos uma disposição, uma inclinação para valorizar a liberdade em detrimento e desvalorizar a opressão, e a valorizar a igualdade, ou certo tipo de igualdade. Tá? Exatamente o que se quer dizer com essas coisas varia, tá? Mas vocês vejam que na maior parte da nossa evolução, a maior parte da evolução dos seres humanos aconteceu antes do surgimento, antes da agricultura. A agricultura começa mesmo há 10 mil anos atrás, aí que começam as cidades, aí que surgem os estados. A maior parte da nossa evolução aconteceu em grupos de caçadores-coletores, que eram grupos igualitários. As pessoas não havia quase nenhuma diferença assim de riqueza, né? Então elas comiam a mesma comida, moravam nos mesmos lugares, em cavernas, enfim, em choupanas, enfim. E uns dependiam
dos outros para a sua própria existência. E dependiam assim de uma maneira que nós não temos noção hoje em dia, né? Porque hoje em dia nós não temos essa noção de uma dependência pessoal tão grande, a não ser quando se é muito pequeno, o bebê depende dos pais, né? Mas hoje, por exemplo, aqui, se eu estou indo para casa que acontece um acidente, a gente liga para o SAMU e vem um anônimo, uma pessoa que eu nunca vi lá, me leva para um hospital, que é mantido por pessoas que eu nunca vi na vida antes, eu posso ser operado e cuidado por pessoas também que eu nunca vi na vida antes. Esse tipo de interação que a gente tem hoje é relativamente recente. O tipo de interação que se teve na maior parte da evolução da nossa história foi um tipo de interação muito mais pessoal, de dependência pessoal, né? Com pessoas conhecidas. Então, uma das coisas que é altamente valorizado em seres humanos é a lealdade. Isso tem uma razão de ser. E em cidades grandes isso tende a ser menos importante. Então a gente vê que nas cidades grandes tende a haver uma predominância mais de outros valores, né? Então, mas a mesma coisa com relação à igualdade. Esses grupos de caçadores-coletores eram grupos basicamente igualitários, embora houvesse hierarquia entre eles. Mas entende, o chefe, o líder, enfim, não era mais rico em nenhum sentido assim que a gente está acostumado a usar essa palavra do que as outras pessoas ali do grupo. Eles comiam a mesma comida, moravam no mesmo lugar, enfim, as coisas eram partilhadas. Então, há uma certa valorização da igualdade por nós. E isso tem a ver também com o desenvolvimento do senso da emoção, do sentimento da empatia, né? Que a gente tem a empatia. Quando a gente se sente empático, a gente se coloca cognitivamente na perspectiva da outra pessoa. Eu imagino o que ela está passando, eu associo as coisas, a situação que ela está vivendo naquele momento com situações que eu próprio vivi, então eu me coloco no lugar dessa pessoa e me relaciono com ela nesse nível mais emocional, tá? E sem fazer julgamentos, então eu me coloco na posição dela. A gente tem essa capacidade, está bem desenvolvida em nós, mais desenvolvida em nós do que em qualquer outra espécie. Então, isso quando a gente se sente empático, quando se coloca numa... Quando esses sentimentos, essas emoções são ativados em nós, a gente se vê como um igual, a gente se coloca no mesmo lugar. Então a gente tem essa valorização, tá? Embora a gente tenha outras coisas que a gente valoriza também. Então um dos pontos que o Jonathan Haidt levanta, que é interessante, é que esses valores, essas inclinações que nós temos, elas nem sempre são consistentes umas com as outras. Às vezes elas entram em conflitos ou tensões. A gente tem por exemplo, a lealdade e o respeito à autoridade pode, às vezes, se confrontar ou estar em tensão com o sentimento de empatia, por exemplo. Né? Até que ponto eu devo respeitar a autoridade se aquela autoridade não está agindo de maneira empática, ou ela está sendo excessiva, está tratando o outro de maneira desigual ou injusta. Então a gente tem o senso de justiça também. Então, por exemplo, o senso de justiça pode se confrontar com a lealdade. Um amigo meu, uma pessoa próxima, cometeu uma injustiça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ser leal a ele ou eu vou criticar ele porque ele foi injusto? Então, a gente tem esses sentimentos, às vezes, contraditórios, que entram em tensão entre nós, tá? Em nós. Isso é muito comum. E na literatura de filosofia política mais recente, que vem dominando os debates dos últimos 100 anos, 200 anos, talvez mais até, desde a Revolução Francesa, os valores da liberdade, da igualdade, vêm sendo muito salientados. E esses valores não são fáceis de conciliar, porque quanto mais livres as pessoas são, mais livres elas são para se desenvolver no sentido em que elas bem entendem, desenvolver suas potencialidades, e pessoas diferentes, seus interesses, e os interesses das pessoas podem levar elas a caminhos diferentes. E isso tende a gerar, quando desenvolvido, tende a gerar desigualdades na sociedade, porque pessoas diferentes têm competências diferentes, habilidades diferentes. E em determinados momentos, em determinadas circunstâncias,
algumas habilidades podem ser serem mais necessárias para aquele grupo, ou serem mais valorizadas pelo grupo em um determinado momento. Por exemplo, aqui no Brasil, o futebol é altamente valorizado, certo? Veja que é sala de aula, né? Então, as pessoas que têm habilidade para o futebol, por exemplo, elas são naturalmente valorizadas aqui no Brasil. Agora, se o sujeito é muito bom no futebol, mas nasceu nos Estados Unidos, sei lá, ou nasceu, sei lá, na Índia, ou no Butão, sei lá, num país lá no meio da África, que não, talvez eles até tenham cultura futebolística, mas as possibilidades dessa pessoa de ascender socialmente, de ter o tipo de valorização que ela tem aqui no Brasil ou na Europa, são bem menores. Então, mas se essa pessoa é livre para desenvolver isso, como ela bem entender, então a tendência é que essa liberdade gere para ele um acúmulo de riqueza, de conquistas, que outras pessoas que não têm essa mesma habilidade teriam. Então isso tende a gerar. Aí, por outro lado, se eu quiser manter uma sociedade, quanto mais igualitário eu mantenho uma sociedade, para manter uma sociedade igualitária, significa que eu tenho que colocar um limite para essas desigualdades que tendem a surgir naturalmente. E para impor esse limite significa restringir a liberdade. Então, liberdade e igualdade não são fáceis de conciliar em nenhuma sociedade. E, no entanto, a gente valoriza as duas coisas. Então, e o que aconteceu depois da Revolução Francesa foram correntes políticas que buscaram valorizar, ou, enfim, desenvolver defender, né, mais ou menos um ou outro desses valores. Então, a gente tem essa luta clássica entre liberais e igualitaristas, ou socialistas, enfim. E isso se manifestou de maneira assim em vários aspectos da nossa cultura. Então eu não dei ainda, eu fiquei de gravar um vídeo sobre conservadorismo, liberalismo e igualitarismo, que é sobre isso daí, tá? Porque além de liberais e igualitários, a gente tem uma corrente conservadora, e o que os conservadores dizem é que contra liberais e igualitaristas, socialistas, é que os conservadores são pessoas que são céticas com relação a grandes reformas ou a se orientar na vida social, na vida pessoal, por princípios gerais. E eles acham que é melhor a gente usar a experiência passada e testar o que foi feito no passado, ver o que funcionou, o que não funcionou. Então, o pensamento conservador, nesse aspecto, surge logo depois da Revolução Francesa, com um irlandês chamado Burke, Edmund Burke. Ele é, digamos assim, o fundador dessa linha de conservadorismo que a gente tem até hoje. Essas correntes de pensamento político que eu estou falando aqui são correntes de pensamento assim, muito bem elaboradas, sofisticadas. E vocês não podem confundir isso, essa reflexão filosófica, com o que a gente vê aqui na política brasileira, tá? Que isso aqui é só politicagem ideológica. Então, tem pessoas que se dizem conservadores aqui no Brasil, que na verdade não são conservadores, são reacionários. E o Burke era um crítico do reacionarismo. Ele dizia assim, a gente não tem que manter tudo, a gente tem que manter o que está bem e reformar o que está mal. A gente tem que... Então, o conservadorismo... Tem um outro pensador conservador sofisticado, que é o Roger Scruton, em inglês, e ele diz que o conservadorismo é uma filosofia do amor, de manter o que a gente ama. Do amor ao que a gente... Então, tem coisas que nós valorizamos, que nós amamos, é isso que a gente quer manter. E por oposição a experimentar com coisas novas que a gente nunca testou antes e que podem dar erradas. Né? Então, é uma filosofia cética com relação às possibilidades de reformas radicais do Estado, da sociedade, a partir de princípios racionais, porque os princípios racionais podem sempre estar errados. Tá? Então, é melhor a gente confiar no que já foi testado, experimentado. Por oposição ao conservadorismo, então, a gente tem essas duas outras grandes correntes políticas que buscam se orientar por princípios gerais racionais. Certo? Então, tem uma certa paralelo ali entre aquelas três correntes éticas que eu falei antes. Né? Então, a gente tem, nas aulas anteriores... Então, os liberais são pessoas que defendem que existem certos princípios de direito natural
que são princípios aos quais são direitos que nós temos, que dizem respeito à nossa própria natureza, que são anteriores ao surgimento do Estado. São direitos inalienáveis, né? Então, um desses direitos seria o direito à liberdade. Outro direito seria o direito à liberdade, a liberdade de eu usar o meu corpo como eu quiser, e, portanto, o direito aos frutos do meu trabalho. Se eu faço alguma coisa com o meu corpo, eu tenho direito ao fruto desse trabalho. E essa é a origem do direito, isso dá origem ao direito à propriedade. Então, o direito à minha vida, à posse do meu próprio corpo, o direito à liberdade e o direito à propriedade, para eles, são direitos anteriores ao Estado. E, na verdade, a função do Estado, para esses pensadores, é a de garantir esses direitos inalienáveis. A função básica do Estado é impedir que outras pessoas violem esses direitos que nós naturalmente temos. Então, na época em que isso foi formulado, na modernidade, isso às vezes foi apresentado como num contexto assim mais com um discurso meio teológico, religioso, né, que esses direitos teriam sido concedidos por Deus, que Deus teria feito as coisas assim. Então, existe essa linha de argumentação, mas existe também uma linha de argumentação mais racionalista, né, justificando esses direitos como direitos em termos puramente racionais. Então, eles dizem que o Estado é produto de um contrato de indivíduos, e então, né, os indivíduos então cedem alguns dos seus direitos para o Estado, fazem um contrato, e aí surgem todos esses regulamentos jurídicos. Mas a função básica do Estado seria de garantir que esses direitos que são inalienáveis fossem mantidos. Então, mesmo em qualquer regime político ou em qualquer circunstância social, esses direitos não há justificativa para que esses direitos sejam violados. Tá? Então, existem sempre certas limitações que são impostas à própria ação estatal. O Estado tem certas regras. Na nossa Constituição existe isso. Na verdade, na Constituição de todas as democracias do mundo contemporâneo existem certas cláusulas, chamadas cláusulas pétreas, que dizem respeito a certos direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais são invioláveis. Então, vocês vejam, esse é um tipo de pensamento em que há certos valores, certas normas, certas regras que não estão sujeitas àquele cálculo utilitarista, lembram? Para o utilitarista, o que é bom ou ruim depende, em última análise, de um cálculo. Para esses pensadores, não. Para esses pensadores, se o cálculo tem como resultado que é bom violar certos direitos fundamentais, então o cálculo é inaceitável. Tem alguns resultados que são inaceitáveis, mesmo que isso seja útil ou traga felicidade para a maioria dos indivíduos. Mesmo que seja útil para a maioria dos indivíduos que uma pessoa morra para salvar outras, isso não pode ser feito, segundo esses pensadores, porque existem certos direitos que são absolutos, que não estão sujeitos a esse tipo de cálculo utilitarista. E isso aparece muito na nossa discussão contemporânea. Poderia nomear esses pensadores? Os pensadores, esses são os pensadores liberais clássicos. Então, o John Locke é o mais conhecido deles, mas tu encontra isso também em Hobbes, em Kant, na filosofia contemporânea. Tu encontra isso. Na filosofia contemporânea isso está muito difundido, porque algumas dessas ideias foram absorvidas na nossa cultura. E todo mundo aceita isso, mesmo quem é igualitarista de esquerda. Então, por exemplo, a gente encontra, às vezes, por exemplo, no movimento feminista, né? Às vezes as mulheres dizem, eu tenho direito ao meu corpo, isso aí, ou liberdade de expressão. Isso tudo são valores introduzidos na nossa cultura política pelos liberais. Só que fazem parte hoje do nosso senso comum. O movimento feminista, né, as sufragistas eram liberais. Claro, exatamente. Elas queriam a expansão dos direitos fundamentais que já haviam sido garantidos para os homens. Então, elas queriam... Na verdade, era um movimento no sentido de... não era um movimento reformista, era um movimento de consolidar e expandir aqueles direitos liberais que uma minoria já tinha. Mesma coisa os movimentos negros, né, do Martin Luther King, por exemplo, a mesma coisa.
Nós temos que ser tratados da mesma maneira que vocês têm direito, nós também temos. Então, boa parte muitos dos movimentos assim chamados de esquerda no século XX foram movimentos de expansão dos direitos liberais, que se tornaram, digamos assim, senso comum. Tem uma confusão bem grande que se confunde, né, o conservadorismo com o liberalismo, porque se tu pegar os autores clássicos, né, e as linhas clássicas são meio que opostos, né, porque o liberalismo, um dos princípios, eu acredito, né, pelas leituras que eu fiz, que o liberalismo acaba sendo, de certa maneira, anticlerical, né, em certos pontos, não sei se anticlerical, mas de atenuar a bastante divisão entre Estado e Igreja, né, e os conservadores, pelo menos na história do Brasil, não, né, eles são pessoas que prezam muito pela via religiosa, pela manutenção, né, da ordem religiosa, né, e tal. Nós não temos mais uma ordem religiosa há muito tempo aqui, né, no Ocidente. Assim, a separação de Estado e Igreja já vem sendo praticada há um bom tempo. No Brasil foi a partir da Constituição de 46, se eu não me engano. Mas eu acho que mesmo antes disso já havia assim uma separação de fato, embora a Igreja fosse naquela época muito influente, ainda permanece. Mas de fato tu tem razão, né? O liberalismo e o conservadorismo não são a mesma coisa. O liberalismo faz uma avaliação racional da sociedade e tem uma justificação para a gente tratar a liberdade como um valor absoluto. Liberdade e outras coisas, outros valores, o direito à vida e o direito à propriedade, que se segue do direito à liberdade, porque se eu sou dono do meu corpo e sou livre, então o resultado do meu trabalho também pertence a mim. Essa é a lógica. Mas isso é diferente. Então eles têm uma avaliação disso, e a justificação disso é abstrata, vocês entendem? A racional não está baseada em nenhuma avaliação de como foi a história passada. Os conservadores não têm nenhuma avaliação assim de princípios a respeito da sociedade. Então, os conservadores nunca estão propensos a fazer grandes reformas ou revoluções, e os liberais já fizeram isso. Os atores das principais revoluções. Claro. Então muitas transformações, assim, inclusive transformações violentas que aconteceram, a principal delas foi a Revolução Francesa, foram impulsionadas por ideais liberais. O Burke reage a isso, dizendo, olha, a gente não pode querer transformar a sociedade a partir de princípios racionais, porque isso aí vai gerar violência, a gente não sabe o que vai acontecer depois. E, de fato, a Revolução Francesa, ele escreveu quando a Revolução Francesa estava acontecendo, então ele escreveu um panfleto, Reflexões sobre a Revolução Francesa, e logo depois tem aquele período do terror, e depois tem o Império, enfim, tem um período ali terrível, logo depois da Revolução Francesa, então ele estava correto nessa avaliação dele, a gente não sabe onde vai dar. E a mesma coisa aconteceu depois da Revolução Russa, né, depois da Revolução Chinesa, houve períodos ali de extrema violência, ditadura e de violação justamente daqueles direitos básicos que essas revoluções queriam garantir. Uma passagem dele que ele fala que os de baixo devem permanecer embaixo e os de cima devem permanecer em cima do edifício social para a manutenção da ordem. Coisa nesse sentido que foi logo antes, né, anterior, meio que foi um prognóstico da... O que ele diz é assim, se nós temos um sistema que funcionou bem, mesmo que com defeitos, é melhor mantê-lo do que tu pôr esse edifício abaixo e construir um novo que tu não sabe como é que vai ser. Então, eles desconfiam os conservadores são pessoas que desconfiam da capacidade humana de resolver problemas sociais e de organização política por meio de princípios. Tá? É melhor a gente confiar na experiência. Vamos ver o que funcionou no passado e que funcionou bem, vamos manter isso e vamos reformar o que não funcionou bem. Mas sempre reformas adaptativas e não revoluções. Tem coisas que na concepção conservadora funcionaram bem, mas para outras pessoas não, né? Claro, a crítica que se faz aos conservadores é que isso aí leva a uma espécie de comodismo com situações de muita desigualdade, de manutenção do status quo. Então, se tu tem situações que nem a gente tem aqui no Brasil, né, de muita desigualdade social, pobreza e tal, então tu ser conservador nesse contexto, isso pode levar as pessoas a acharem que tu está compactuando, né, com a pobreza, que tu acha que ela é justificável. Mas claro, que tem alguns conservadores que de fato têm
posição, né? Mas isso não é inerente ao conservadorismo, isso que é importante ver, né? Porque se tu for perguntar, eu acho que o conservador pode muito bem dizer, não, isso é uma coisa que nós queremos transformar, não é uma coisa que a gente ama, que a gente quer, só que a transformação por meio revolucionário, por meio grandes engenharias sociais, isso pode ser pior ainda, né? E aí eles dão como exemplo a Revolução Francesa, a Revolução Russa, que de fato o resultado ali nas décadas seguintes foi bem pior, foi matança generalizada. Então esse é o argumento a favor. Então essa é a diferença básica entre o conservador e o liberal. O conservador desconfia da razão como um instrumento adequado para avaliar e propor reformas sociais. Confia mais na experiência passada. E o liberal não. O liberal faz uma avaliação a partir de princípios, cria uma teoria abstrata. Essa ideia do contrato social, por exemplo, é uma abstração, porque nunca teve nenhum contrato social. Não há nenhum Estado que tenha sido produzido por um contrato social. Mas, enfim, eles têm essa avaliação, eles sabem disso, né? Sabem que isso historicamente não foi assim. Mas eles apresentam aquilo como um argumento. O que a gente poderia apresentar como um argumento para justificar um Estado? E eles, então, criam esse... O Estado é produto de um contrato entre indivíduos. Mas isso tem uma série de pressuposições, tá? Uma série de pressuposições. Primeiro que existem esses indivíduos, que esses indivíduos, de fato, têm esses direitos. Enfim, então tem uma avaliação assim, abstrata da nossa política, da nossa maneira de organização, e aí disso se segue que o que não está conforme a isso tem que se adequar. Então eu tenho a proposta de reforma a partir de princípios racionais. Tá? E a mesma coisa com o igualitarismo. Depois eu vou falar. Ah, tá. Tu tinha perguntado também outros autores contemporâneos com relação dos liberais. Então tem os liberais clássicos e tem esses liberais contemporâneos. E aí no liberalismo contemporâneo tem uma variedade, sabe? Tem um gradiente, assim, né? Então esse autor que eu dei para vocês lerem, passei para vocês, o Nozick, ele é na verdade considerado um libertário, que é uma versão assim mais radical do liberalismo, certo? É um libertário. E então a gente vai ver, eles, por exemplo, são contra qualquer ação estatal que viole esses direitos básicos aí. Tá? Liberdade, também eu fiquei devendo para vocês um vídeo só sobre isso aí, que esse é um assunto bem importante. Existem várias concepções de liberdade. Existe uma concepção mais forte de liberdade, que é a capacidade de iniciar séries causais novas. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, se eu bater na mesa, a mesa vai fazer um barulho. Então, tem uma série causal aqui. Mas essa série causal não começou com barulho. Começou com a minha mão, que começou com o meu músculo, que começou aqui com alguma coisa acontecendo na minha mente. Será que começou aqui na minha mente ou começou antes ainda? Será que a minha mente também foi causada por outras coisas? Então, liberdade nesse sentido mais forte é a liberdade de começar séries causais completamente novas. Tu tem que ter um momento em que se tu é livre, pelo menos em alguns momentos, tu é capaz de começar algo que não foi ela própria causado. Ok? Então, isso seria uma liberdade no sentido forte, iniciar séries causais completamente novas. Isso é uma liberdade no sentido metafísico, porque, na verdade, a gente não tem conhecimento disso. Tá? Então, tem alguns autores que usam liberdade nesse sentido. Outros autores usam liberdade no sentido um pouco mais fraco, que é de fazer o que eu quero. Eu sou livre se eu posso fazer o que eu quero. Tá? Então, eu posso fazer o que eu quero. Por exemplo, assim, eu posso sair da sala agora. Posso vir aqui, ficar aqui ou ir embora. Posso beber água agora ou não beber. Agora, eu beber água, talvez isso não seja uma série causal nova. Porque talvez isso tenha sido causado por alguma coisa no meu organismo, aqui no meu corpo, que me dá essa sensação de sede, mas a sensação de sede... Você entende? Isso tudo tem uma série causal que vai além desse meu querer, que é anterior ao meu querer, mas não importa. Eu sou livre se eu posso fazer o que eu quero. Então, se a minha consciência diz eu quero alguma coisa, eu posso fazer, então eu sou livre, independente de ser uma série causal nova ou não. Então, eu não sou livre, por exemplo, se eu quero sair da sala e alguém tranca a porta. Aí eu não sou livre, eu estou preso. Certo? Então, se fala em liberdade nesse sentido, proposição até preso. Tá? Nessas discussões políticas, é geralmente esse segundo sentido que é mais importante.
porque o outro é mais importante para a discussão metafísica, né? Se existe liberdade no sentido metafísico mesmo. Nas discussões políticas, o que mais importa é isso, quais são os limites ao meu querer, à minha ação no mundo, que são relevantes. Então, nós todos valorizamos isso, a gente não gosta de ficar preso. Eu estou lendo um livro, O Grande Hotel Abismo, de um professor da Universidade de São Paulo, Sapato. O segundo capítulo é Como a Lei se Transforma em Liberdade, e ele traz duas concepções que Hegel critica de liberdade. Liberdade negativa, que seria essa que tu evocou do jacobinismo na Revolução Francesa, e liberdade como autonomia, livre-arbítrio, que levaria a uma atomização social. Então ele traz esses dois conceitos de liberdade, por isso que eu te perguntei, assim, a liberdade negativa, que seria, digamos assim, historicamente o jacobinismo, e essa noção de livre-arbítrio, pelo que eu entendi, é dar a lei a si mesmo, que seria uma versão kantiana, né? Isso, exatamente. Claro, tem essa discussão aí também, que é outra. Mas ele critica as duas concepções e coloca a liberdade como, pelo que eu entendi até agora, assim, em relação com a natureza exterior em si mesmo. Assim, de se reconciliar com os impulsos que já seriam parte do espírito. E não essa distinção, assim, entre... Eu não sei o que ele está dizendo, eu não teria que ler. Dar a lei, para mim, não daria isso, levaria a uma atomização social. Bom, pode ser, vamos ver. Não sei, não teria que ver o argumento dele. Mas essa distinção que ele fez aí é uma distinção clássica também, né? Tem a liberdade no sentido de não haver limites externos à minha ação, e tem a liberdade no sentido de eu ser capaz de criar minhas próprias regras. E não, se eu não tenho regras, então, se eu não sou capaz de me guiar por regras, essa é a ideia da liberdade no sentido positivo. Se eu não tenho regras que eu possa seguir, eu mesmo possa seguir, então eu vou ser sempre determinado por impulsos, desejos, ações externas, e aí eu não vou ser livre nunca. Ser livre, a liberdade... Seria ser livre e lidar com isso. Essa segunda, essa é a coisa, é a tese kantiana, né? A tese que eu sou livre se eu sou capaz de dar a mim mesmo regras. Então, a liberdade não é a ausência de regras. Se eu tenho ausência de regras, o que eu tenho é caos. E, na verdade, eu tenho, assim, a minha ação vai ser aleatória, entendeu? Eu vou, às vezes, agir por impulsos, porque eu penso, eu não sei o que é, eu não tenho nenhuma regra. Então, a liberdade, eu só sou capaz de ter regras, eu só sou capaz de ser livre se eu consigo me disciplinar e seguir uma regra que eu quero, que eu escolho. Isso é liberdade no sentido positivo kantiano. Mas esse terceiro aí que ele está introduzindo, eu não sei o que é. Para Hegel, os impulsos naturais já são momentos da vontade livre. Então, a liberdade seria a reconciliação com o que aparece como natureza exterior. Impulsos, desejos, inclinações podem ter para Hegel uma forma racional. E eles não são limites à liberdade humana. Eles provêm da racionalidade da vontade. Não há para Hegel impulsos meramente naturais. Isso na leitura do Sapato, né? Sim. Eu não sei o que dizer disso aí. Hegel me pareceu sempre muito interessante, mas difícil, porque ele usa a palavra, por exemplo, racional, aplicada à natureza, então a natureza já é em si mesmo racional, a cultura como um todo é racional, manifestação do espírito. Eu não faço a menor ideia do que ele queira dizer com isso. Sério, e eu acho que a palavra, eu sou um pouco cético com relação ao uso da palavra racionalidade. Eu acho que ela não é uma palavra útil para discriminar fenômenos. Compreende? Assim, a gente tem certos conceitos que são úteis. A água, madeira, algodão, são conceitos úteis, porque a gente tem critérios claros para dizer quando é que uma coisa é uma coisa, quando é que outra coisa é outra coisa. Agora, se eu uso a palavra racionalidade, eu não acho que haja um critério muito bem definido para o que seja racionalidade. E, em geral, quando a gente usa a palavra racionalidade, o conjunto de expressões, a gente usa num sentido negativo, como um xingamento. Tu não está sendo racional. Entendeu? Quase como um xingamento. Né? Eu discordo de tu é irracional. Agora, se tu vai ver psicologicamente mesmo, eu acho complicado, e a gente nem vê muito essa palavra sendo usada em contextos psicológicos. E aí fica mais complicado ainda quando o Hegel começa a usar a palavra racionalidade para falar da natureza, coisas que tipicamente instintos ou impulsos, que geralmente no nosso discurso assim, de senso comum, pelo menos, a gente contrapõe racionalidade a ser racional, a ser capaz de dar razões.
por oposição a seguir impulsos, mas aí ele mistura as duas coisas. Então, eu acho difícil de entender, tá? Mas, enfim, eu não conheço esse trabalho aí do Safatli, então eu não posso avaliar. Tá, mas continuando, aqui a gente tem esses pensamentos políticos e isso depois se manifesta, a mesma coisa com relação à igualdade, tá? Então a gente pode valorizar a igualdade, um dos textos clássicos disso, tá? São os textos marxistas, em que se faz uma avaliação da sociedade. Eu coloquei ali na página o link para o Manifesto do Partido Comunista. Vocês vão ver que o Marx faz uma avaliação, Marx e Engels, ele faz uma avaliação da história da humanidade como em termos econômicos, né? História da humanidade, história da luta de classe. Então, o critério central de avaliação da sociedade é um critério econômico e de hierarquias, né? Então, existem hierarquias de poder, e essas hierarquias de poder estão baseadas em diferenças de classes econômicas. É muito limitado isso, né? Porque claro. A narrativa marxista a respeito da história é uma metanarrativa, né? Que inclui todos os fenômenos sociais de todas as sociedades do mundo dentro de uma estrutura narrativa, né? Que é a questão da luta de classe, né? E a gente vê, quando tu analisa a história, tu vê que tem questões mais particulares que fogem dessa explicação de sim, ela tende a são avaliações, é uma avaliação reducionista, reduz tudo à avaliação econômica. E de fato essa foi uma crítica importante que foi feita por outros sociólogos, né? Depois que tenderam a levar em consideração fatores, por exemplo, culturais, né? Tem a questão do Max Weber, né? Que claro. Ele tem aquele texto clássico dele, né? Que é Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, né? Uhum. Ele defende basicamente que por exemplo, ele usa o exemplo da América do Norte e Estados Unidos, né, que eles floresceram economicamente por princípios não materiais, mas por princípios de valores, né? Isso. Dos valores protestantes que eles fomentam a questão do trabalho, porque quando tu trabalha muito dentro da cultura protestante, tu vai ser um cara bem sucedido financeiramente, e isso é visto como uma graça divina, né? Uhum. Ou seja, e até eles têm um pouco de falta de empatia, pelo que eu li, com um miserável, assim, com uma pessoa que sofre algum tipo de injustiça social, porque eles veem essa pessoa como uma pessoa que não foi agraciada por Deus. Uhum. Por isso que ela está nessa situação de pobreza, sabe? Em parte é culpa dela, né? Isso. É culpa dela mesmo, porque ela não adotou essa ética de trabalho, enfim. Isso pode acontecer, né? Então tem um lado assim que é antipático, né, da gente Sim. escutar isso, mas existem estudos que sugerem isso mesmo, que a cultura ela é menos empática, né? Ela é menos empática, e o tipo de formação cultural que tu tem prediz bem a tua riqueza, né, futura. Em detrimento a isso, a gente tem na América Latina o predomínio da Igreja Católica, né? Uhum. Que meio que condena aqueles valores, né? Por exemplo, isso, o dinheiro é sujo. Por exemplo, para nós aqui, na América Hispânica e Portuguesa, tu vê, né, que pelo menos o panorama histórico, assim, de industrialização, né? Uhum. Que é muito mais tardio que claro. na América do Norte, sabe? Exatamente. Claro, então, não dá para reduzir, tipo, eu não acho bacana de reduzir essas causas os Estados Unidos, a América do Norte ter ser mais próspero economicamente, nós não, né? Uhum. Tem outros fatores, não dá para reduzir a isso. Sim, mas eu acredito que esses dois fatores sejam bem relevantes assim, para essa análise. Né? Com certeza, sim, isso tem muitos indícios disso. Eu queria entrar num ponto, professor, que tu não falou de um autor que é um liberal clássico, né, que é o Adam Smith. Sim. Ele tem aquele trabalho principal dele, que é a Riqueza das Nações, o principal argumento que eu acredito que ele quis expor ali é que uma nação ela não prospera através do acúmulo de tesouros, né, de ouro e prata, e sim pelo trabalho, né? Uhum. Pelo trabalho. E tem uma passagem desse livro que eu acho interessante, que eu estava procurando aqui no celular, que é a seguinte, antes, quando tu começou a aula, tu falou que
a gente depende de um cooperativismo muito extremo no nosso estilo de vida contemporâneo, né? Sempre foi assim, né? Tudo aqui não depende, nós dependemos de outras pessoas para sempre foi assim, há milhares de anos. A história da humanidade é a história da cooperação. Que é a seguinte, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos das nossas necessidades, mas das vantagens que delas podemos obter. Ou seja, tudo que nós possuímos, como é que eu posso expressar isso melhor? Que a gente as nossas ações não são, por exemplo, de benevolência ao outro, né? São para saciar nossos interesses individuais, e isso acaba dando uma moeda de retorno à pessoa que está fazendo um tipo de troca com a gente, né? Sei lá, quando eu compro uma coisa no mercado, eu compro um saco de feijão para mim, mas ao mesmo tempo o dinheiro que eu estou dando para ele vai servir para outra coisa, e assim... Sim, ele tem ele tem uma justificação assim dessa ideia do livre mercado em termos da nossa natureza. Nós temos essas tendências egoístas, né? E a ideia dele é que mesmo que se todo mundo for deixado, se a gente deixar as pessoas livres para perseguirem os seus interesses egoístas, isso a longo prazo vai ser melhor para todos, porque o mercado vai regular os preços e aqueles itens que são mais necessários, dos quais o grupo está mais carente, vão ser mais valorizados, aí pessoas que não fabricam aquilo vão passar a fabricar e assim por diante. Então ele tem essa justificação, né, do livre mercado, e isso funciona bem em certas circunstâncias. Mas o problema, a crítica que se faz isso hoje em dia é que quando tu começa a ter grandes empresas, né, monopólios, oligopólios, aí as coisas ficam complicadas, porque tu não tem como ter propriamente um livre mercado. Por exemplo, aqui no Brasil, vê o que acontece com as empresas telefônicas, né? Tem 3 ou 4 empresas telefônicas gigantes. Enfim, eu não tenho muito como escolher. Claro que eu posso trocar de empresa telefônica, mas assim, elas fazem basicamente a mesma coisa, né? E assim, eu dizer assim, tá, então eu não vou usar nenhuma delas. Sim, tá, posso fazer isso, né? Posso fazer isso, entende? Mas a minha situação se eu estou negociando lá com a empresa telefônica é bem diferente se eu estou negociando com o padeiro da esquina, entendeu? Que aí sim, ele talvez dependa de fato. A minha opinião ali pode ser relevante para ele. E eu posso influenciar meus vizinhos, né? Então ali de fato tu tem um poder de barganha, e agora nessas outras circunstâncias não, né? Que ele mesmo expõe que quando se há um monopólio, daí a gente não está mais falando de uma sociedade liberal, né? De um livre mercado mesmo clássico, exatamente. Né? Só que tu não acha que essas proposições que ele defende não são... o final disso naturalmente não seria um monopólio, porque sempre vai querer, por exemplo, se eu tenho um negócio, né? Sempre vou querer expandir ele. É natural, né? Eu nunca vou me saciar com os rendimentos ordinários que eu tenho, né? Sempre vou querer expandir. E querendo ou não, tu vai começar a comprar teus concorrentes. Claro, exato. Então, essas situações que a gente vive hoje na economia contemporânea foram imprevistas, né, pelos pensadores daquela época. Sim. Então, agora a gente precisa encontrar novas maneiras de controlar isso, de lidar com isso. Mas, assim, um liberal clássico diria que não é uma situação de livre concorrência, com certeza. Eles criticariam isso. Então, isso é um problema, porque tem pessoas os chamados neoliberais, eles defendem isso. Mas isso é incompatível com aquele liberalismo clássico, mas eles se colocam na mesma tradição, né? Então tem essas tensões internas aí dentro dessas tradições. É a mesma coisa com relação aos socialistas, né? Que tem um ideal igualitário, mas não se importaram de defender o regime soviético, que era altamente desigual e brutal lá para muitos. O socialismo hoje são dos clássicos, né, dos marxistas clássicos, é a questão de tu dar voz às demandas particulares, né? Que hoje em dia o socialismo meio que abraçou, assim, tipo no Brasil, as causas de grupos que até então são denominados minoritários, como
a questão afro, a questão LGBT. Sim, tá, isso é outra questão, né? Que os mais ortodoxos criticam, né, que isso acaba fragmentando a principal fundamentação que é o de classe, né, que é o proletariado, que é o Sim, claro, teve uma mudança. O marxismo não parou na sua origem também, né? Houve vários outros pensadores. Sim, teve vários. Tá. Bom, esse assunto é super interessante, mas deixa eu só apresentar aqui rapidamente, senão não vai ter tempo, o que eu queria falar hoje sobre do Nozick e do Rawls. Então, sobre justiça, né? Então, a gente tem vários tipos de justiça. Tem a chamada justiça retributiva, que diz respeito à punição, como é que tu deve punir um crime. Aí tem várias escolas de pensamento sobre isso. Tem pessoas que enfatizam, por exemplo, que o crime, a punição deve ser meramente educativa, né? Que eu não posso punir, que não é racional a gente querer fazer uma pessoa sofrer porque ela cometeu um crime, mas a gente deve procurar reeducar e ressocializar essas pessoas. E tem gente que enfatiza, por outro lado, diz que isso não é tão importante, que o mais importante é haver uma punição moral mesmo, que não importa, que o que a gente quer, que o que se quer com uma punição é fazer com que a pessoa sofra de alguma maneira, então impõe restrições à liberdade. Então é uma punição efetivamente moral. E as pessoas acham que isso aí produz um efeito social a longo prazo melhor do que a mera reeducação. Porque se tu trata uma pessoa, se tu está querendo reeducar uma pessoa, tu está tratando ela de maneira excessivamente paternal. Então tem uma discussão aí sobre isso, eu não vou entrar nisso aqui, tá? O que eu queria falar hoje é sobre justiça distributiva. Justiça distributiva é aquela parte da justiça que diz respeito a como o Estado, se o Estado tem direito a redistribuir a riqueza acumulada numa nação. Então, por exemplo, o que o Estado tem direito de fazer com os impostos? Então, depois de construído o Estado, na concepção liberal clássica, o Estado tem que garantir os direitos fundamentais, o direito à vida. Então, isso justifica, por exemplo, o surgimento de um aparato policial para evitar que as pessoas conter as pessoas mais violentas, impedir que crimes sejam cometidos. Um sistema judiciário, portanto, também, né, para julgar quem tem razão nas disputas. O direito à vida, então talvez algum tipo de sistema hospitalar, alguma coisa mínima nesse sentido. Mas é sempre um Estado mínimo, vocês entendem? Não pode ir muito além disso. Então a questão é se o Estado tem direito a questão de justiça distributiva é se o Estado tem direito a usar esses recursos estatais que são coletados por meio de impostos e distribuir eles de maneira desigual, dar mais para as pessoas mais pobres, tirar dos mais ricos, cobrar mais imposto dos mais ricos e beneficiar de maneira privilegiada os mais pobres. Isso é legítimo ou não é legítimo? Então, aqui a gente tem também duas linhas assim duas linhas principais de raciocínio. Tem pessoas como esse filósofo Robert Nozick que diz que não. O Robert Nozick é um pensador libertário. O Nozick diz que tudo aquilo que que existem certos direitos que são inalienáveis. Então, o Nozick herda dessa tradição liberal, a ideia de que o direito à liberdade, o direito à vida e à propriedade são inalienáveis. Né? E como eu falei para vocês, isso é algo que se tornou meio que senso comum na nossa cultura. A gente tende a tratar, por exemplo, o direito à vida como sendo inalienável, e isso que leva aqueles paradoxos, quando a gente está vendo os dilemas lá do Trolley, né? Quando a gente é chamado a sacrificar a vida, por que a gente não quer empurrar o gordo lá em cima do trilho? Porque a vida dele é inalienável, porque a gente considera aquilo sagrado. Tu não vai matar uma pessoa só para salvar outras, porque a vida dele, afinal, é sagrado, não posso mexer com aquilo, mesmo que isso vai ter consequências positivas para os outros. Então a gente não avalia a vida nos mesmos termos que a gente avalia, por exemplo, a distribuição de bolsas de estudo, distribuição de dinheiro para a agricultura, para isso, para aquilo. A gente faz aí um cálculo, né? A gente está mais confortável em fazer cálculo, por exemplo, como é que o Estado deve gerenciar os recursos
na agricultura, na indústria, na educação, na saúde, de fato a gente está tranquilo em fazer cálculos. Agora, quando a gente está lidando com algumas coisas mais básicas, direito à vida, liberdade, aí não. Aí a gente fica, não, aqui o cálculo nos parece agora, não sei, parece que tem uma coisa errada aqui. E parece errada porque a gente considera a vida sagrada, a liberdade como algo sagrado. Então, isso faz parte do nosso senso comum político, ético, hoje em dia. E o Nozick dá a expressão a isso, dizendo, olha, eu considero esse princípio, a liberdade como um princípio fundamental. Então, o que isso implica para ele? Implica que ele é contra qualquer legislação que interfira com a minha liberdade. Tá? Então, sim, que restringe a minha liberdade. Eu estava pensando agora, quando ele é um libertário, que é o extremo liberalismo. Quando você estava falando que um ideal libertário é aquilo de que eu tenho direito ao meu corpo, então eu tenho direito aos frutos do meu trabalho. Nesse caso, eu acho que isso seria completamente de acordo com quando Marx diz que o trabalhador tem direito ao fruto do trabalho dele, não uma outra pessoa. E eu fiquei pensando que nesse sentido, tipo, esse cara ele está valorizando esse direito da pessoa, tipo, o que é meu, não tem por que outra pessoa ter direito de tirar de mim. Exato. Que eu acho que ele não leva às vias de fato de considerar aquilo que a pessoa construiu é dela, né? Porque senão não haveria ricos, para começar, porque nenhuma pessoa seria capaz de produzir sozinha tanta coisa que fizesse ela ser muito mais rica que Não, é aí que tu te engana, porque pode sim, por exemplo, digamos que tu resolva escrever uma música, e essa música agora faz muito sucesso, e aí tu grava um CD e isso vende milhões todo mundo compra, aqui no Brasil, na América Latina, na Europa, todo mundo compra. Mas como é que uma pessoa conseguiria editar a sua música, tipo, fazer as suas músicas, pagar as pessoas que produziram as matérias-primas dos CDs e pagar sem ficar tirando lucro por cima das pessoas, pagar o que deve? Tu pergunta para alguém assim, quanto é que tu cobra para mim para produzir esse CD? Aí a pessoa diz assim, R$1, que é isso que custa um CD. Mas a pessoa não vai cobrar R$1, porque ela não vai cobrar digamos custo, que né? Digamos que ela cobre R$2. Tu vai vender o CD por R$20. Tá, mesmo que tu faça essa distribuição aí de maneira adequada, justa, tu pague para as pessoas o que elas pedem para ti. Ainda assim é possível tu acumular uma riqueza muito maior do que as outras pessoas no teu grupo social. Não seria exceções? Hã? Não seriam exceções? Podem, mesmo que sejam exceções. A questão é, digamos que sejam exceções, que tu fique 100 vezes mais rica do que todo mundo aqui nessa sala. O Estado agora tem direito, que digamos que tu faças isso sem trapacear ninguém, sem roubar ninguém. Tu fez isso porque tu tem um talento que naquele momento cultural é muito valorizado. E as pessoas querem isso que tu está fazendo. E elas estão dispostas a dar de seu dinheiro para ti voluntariamente. Sim. Então, digamos que tu tenha adquirido essa tua riqueza de maneira justa, honesta. O Estado agora tem o direito de cobrar de ti, tirar esse dinheiro que tu adquiriu de maneira justa e honesta para distribuir para os que voluntariamente deram o dinheiro para ti. Tem esse direito? Aí eu tendo a concordar com ele. Você tende a concordar? Sim, esse é o argumento nosso. Eu acho que ele dá um contexto para o argumento dele? Ou ele só lança assim? Esse é o princípio. Aí que está. Não. É o princípio. Esse raciocínio aqui é um princípio abstrato e baseado em princípios. Isso é o típico do pensamento liberal. Tu faz uma avaliação, a mesma coisa do pensamento igualitário. Ele tem um raciocínio abstrato. Abstrato não está baseado em exemplos concretos, não está baseado na experiência passada. Porque a experiência passada que a gente tem de acumulação de riqueza é que geralmente vem misturado com roubo, com trapaça, com exploração, com não sei o que é. Então, a rigor, ele teria disposto a dizer, não, esse cara aqui, que é o mais rico, não sei do que, né? Ele roubou, ele fez isso, então talvez ele nem mereça, ele não tem direito. Esse Estado tem que punir ele, tem que tirar dele esse dinheiro, porque ele não adquiriu isso de maneira justa, ou a transferência foi inadequada. Sim. Mas o critério dele é esse. Se tu no que diz respeito a bens, tá? Então, a justiça distributiva que a gente está falando.
justiça distributiva. Se tu tem um bem, se tu tem, quando é que tu tem direito a uma propriedade para o Nozick? Tu tem direito à propriedade para o Nozick se tu adquiriu isso de maneira justa, tem uma aquisição justa, ou se tu transferiu ela, ou recebeu, comprou ela de alguém, de maneira justa. Tá? Então, se tu acumulou agora um monte de dinheiro, e aí compra uma coisa para ti, tu pagou o que a pessoa pediu, tu não roubou, tu não forçou ela para vender para ti, enfim. Então tu tem essas duas maneiras aqui, tu tem a reiteração disso numa sociedade livre, onde as pessoas são livres para fazer o que querem, gera, a longo prazo, acúmulo de riqueza. É inevitável. Tá, mas por que será que acontece que eu, pelo menos na minha realidade, esses princípios liberais e libertários, eles nunca vêm dessa forma? Obviamente que as pessoas não são filósofos, mas eles sempre vêm colocados num contexto que provavelmente, se tu vai ver o que o cara defendia, não tinha a ver com isso. Porque, por exemplo, as pessoas que eu escuto defendendo liberalismo e libertarianismo hoje em dia, elas não vão ter essa noção de tipo, não, se o cara estava explorando as pessoas para tirar dinheiro, daí ele não tem direito a ficar com esse dinheiro. Tipo, não, vamos dizer, tipo, sim. É que tem uma diferença entre a reflexão filosófica sobre liberdade e a discussão política. A discussão política é uma discussão interessada, de luta pelo poder. Então, as pessoas quando estão argumentando politicamente, elas não estão muito interessadas na verdade. Elas estão interessadas na persuasão, no poder. O que eu preciso fazer para convencer ela para votar em mim? Então, a verdade se a verdade for útil, eles usam a verdade. Se não for útil, não é isso que é. Entende? Então, a mesma coisa é a propaganda, né, comercial. Os caras, quando a gente vê propaganda comercial de um produto, eles não apresentam os defeitos do produto, não fazem uma avaliação, tem esse carro aqui, mas esse carro aqui tem esse aqui, é melhor que esse, mas olha, esse outro aqui, pelo preço, é bem melhor. Tu nunca vai ver isso aí, não. O discurso político é a mesma coisa. Então, tem uma dinâmica própria ali. Mas aqui a gente não está fazendo isso, a gente está fazendo uma avaliação assim, filosófica. Então, do ponto de vista filosófico, e que nem eu falei para vocês querem criticar uma ideia filosófica, vocês têm que pegar a versão mais forte dela. Se vocês encontrarem um cara que não está dizendo isso, porque aqui a gente tem um argumento mais forte. Então se quiser criticar o libertarianismo, é isso aqui que tu tem que criticar, e não uma versão capenga que o cara ali no bar apresentou para ti, porque isso aí isso aí vai morrer ali mesmo, isso aqui não, isso aqui vai ficar, entendeu? Ou tem a chance assim de se espalhar assim, socialmente, influenciar a mente das pessoas, e depois isso ser reproduzido de maneira vulgar para outras pessoas, mas aqui que está a fonte. Então isso aqui nos interessa aqui. Então esse é o argumento. Se tu é livre e tu pode... Então, o Nozick é contra, por exemplo, qualquer legislação que restringe a liberdade das pessoas. Então, ele acha que o Estado, por exemplo, não pode produzir legislação, não está autorizado moralmente a produzir legislação sobre questões morais. Como é que as pessoas têm que se vestir, quem é que pode se casar com quem... o que as pessoas podem dizer ou não podem dizer, o que é feio, o que é bonito. Isso aí pertence à liberdade individual das pessoas. E se as pessoas, se não ameaça a vida de ninguém, nem ameaça a liberdade, nem a propriedade, faz o que tu quiser. Esse é o princípio deles. Porque a função do Estado é garantir os direitos fundamentais. E na medida em que o Estado começa a legislar sobre moral, ele está interferindo com a liberdade das pessoas. A mesma coisa que ele diz com relação à legislação chamada protecionista, paternalista. Por exemplo, o Estado manda que o motoqueiro use capacete, por exemplo. Ou a gente use um carro cinto de segurança. E ele diz isso aí isso é uma legislação paternalista, ele é contra. Por que a pessoa não pode andar sem capacete, se quiser, já que a vida é dela? Então ele é contra também. Então a gente tem assim um monte de... Esses pensadores... libertários americanos, e tu vê que eles, às vezes em alguns assuntos eles acabam aparecendo como sendo de esquerda, em outros como sendo de direita. Por exemplo, tem muitos assuntos assim que, né, eles não são claramente de esquerda, mas eles radicalizam o pensamento, esse original liberal. Mas tem, né, tipo, se tu faz um panorama de ideologia política,
muitos aspectos com a extrema-direita, né? Tipo, os anarquistas estão na ponta. Sim, tem um certo anarquismo que resulta disso daqui. Os anarquistas, eles vão Mas aqui não, aqui tu tem a aceitação do Estado, mas o Estado é muito limitado. Os anarquistas não querem nenhum Estado. Tem um colega de vocês aqui, pelo que ele disse, ele presume que ele seja anarquista. Mas, enfim, aí é outra discussão, tá? Essa aqui não. Aqui eles aceitam que tem que ter um Estado, mas é um Estado mínimo mesmo. E quanto à distribuição de renda, daí... Com relação à distribuição de renda, se eu sou livre, sou dono do meu corpo, então o que eu faço com o meu corpo é meu. Consequência lógica. Então, e aí o que eu posso fazer com isso que eu fiz? Se eu trabalho mais, eu tenho mais. Se eu trabalho menos, eu tenho menos. Mas é meu, o Estado não pode tirar de mim. Então não seria a função do Estado fazer a distribuição de renda? Não, ele é contra. Ele acha que... Socializar as dívidas dos bancos, quando eles quebram, na verdade é o Estado que paga no liberalismo, que eu acho isso muito engraçado quando acontece, que as pessoas são contra a distribuição de renda. Claro, ele é contra, ele acha isso absurdo, isso é imoral. O Estado fazer esse tipo de coisa é imoral. Então, quando, assim, o Estado está pegando o dinheiro das pessoas e dando para os bancos, entendeu? É pior, é menos ainda justificar, porque até tu pode ter um discurso de sindicalidade, nem isso está presente, se tu está dando para os pobres, até tu pode justificar nesse sentido, mas se tu está dando para gente que é rica, aí não tem nenhum sentido mesmo, tá? Então o Estado deveria ter a função de guardar os direitos fundamentais, é isso? Exatamente. Tá, e é possível ser livre sendo miserável? Só se for uma forma mais ou menos rebuscada dos históricos, assim, que se achavam livres mesmo sendo escravos. Né? Sim, é possível ser livre sendo miserável. Só que a tua ação no mundo vai ser bem mais restrita. E o Nozick acha que isso é lamentável que a gente tenha essas grandes situações de desigualdade. E ele acha que do ponto de vista moral e ético, é bom que as pessoas doem ou deem dinheiro, façam caridade. Mas isso é uma questão ética e não de justiça. Não pode o Estado me obrigar a fazer isso. Se eu quiser fazer isso, eu faço, e ele faz. Mas o Estado me obrigar a fazer isso, isso é um tipo de roubo. Então, olha só, o raciocínio dele é mais radical ainda. Vocês viram aqui. Então, se eu tenho uma propriedade e eu adquiro essa propriedade, então, sempre vão haver a valorização, os interesses sociais mudam muito com o tempo. Então, sempre vão haver pessoas que, num determinado contexto social, vão produzir determinadas coisas que naquele momento vão ser mais valorizadas, tá? E isso vai tender a gerar mais riqueza para elas em sequência disso daqui. Ela produz alguma coisa, vende aquele produto e reiterações disso daí pode levar a um acúmulo grande de riqueza. Agora, o que significa o Estado taxar a minha riqueza para distribuir para outras pessoas? Significa que uma parte do meu trabalho agora está sendo tomado pelo Estado. Uma parte do produto do meu trabalho, uma parte do meu tempo. Eu trabalho 20 horas na semana, 40 horas na semana, e dessas 40 horas, 12, 13, então, imposto de renda, mas... Na verdade, aqui no Brasil, imposto de renda, mas ICMS, mas não sei o que dá mais do que isso. Então, essas horas do meu trabalho, eu não tenho direito ao produto dessas horas do meu trabalho. De cada 100 horas que eu trabalho, 30, 40 às vezes, vai para o Estado. Então, durante esse tempo, a rigor, segundo nós, o que eu estou fazendo é trabalho forçado. Eu estou trabalhando, mas eu não tenho direito ao produto do meu trabalho. Então, é um regime escravagista. O Estado me obrigar a pagar uma parte do produto do meu trabalho, na forma de imposto, é equivalente a uma forma de escravidão. Então é como se eu não tivesse direito ao meu próprio corpo naquele momento, ao produto do meu trabalho. Então, ele acha que não é aceitável. A distribuição, ele é contra o Estado promover a distribuição de renda. Ele acha que se as pessoas quiserem individualmente fazer isso, ótimo, mas o Estado não pode obrigar ninguém a fazer isso, porque isso é uma violação da função mesma do Estado. O Estado não deveria manter universidades, nem escola, nada, né? Porque como é que ele ia sustentar? Não deveria. Isso tudo seria banido. Seria banido, sim, porque
E isso, se as pessoas quiserem se organizar por conta própria e montarem universidades e instituições filantrópicas, tudo bem. Agora, tu obrigar todo mundo a contribuir para isso, mesmo quem não é beneficiado, isso não. Mas é que não é beneficiado diretamente, né? Mas é que tu tem... Mas é que tá, ele acha que não cabe a outra pessoa dizer para mim se eu quero aquilo ou não. Se eu sou livre, eu tenho que dizer o que eu quero. E se eu não quero, agora, se o Estado me obriga, eu não tenho o direito de dizer eu não quero isso para mim. Eu não quero aposentadoria, eu não quero pagar INSS. Eu prefiro eu economizar dinheiro e juntar e quando chegar no final da vida, talvez ter mais ou ter menos, enfim. Quando a gente não tem essa opção, a gente não tem a opção de... Tu entende? De não ter isso. Nosso colega ia gostar desse. A gente não tem a opção de não ter isso. Então, esse é o argumento do Nozick. Então, o que a gente pode dizer, né, com relação a isso? Bom, existem uma série de objeções que podem ser feitas, então tem uma discussão assim que vai ficando cada vez mais sofisticada ao longo dos anos a respeito disso, né? Eu não vou ter muito tempo assim, para entrar nisso, então eu vou só apresentar agora um dos principais contrapontos intelectuais ao Nozick, que apareceu nos últimos anos, que foi o John Rawls com a teoria, John Rawls escreveu uma teoria da justiça, sempre da década de 70, e o Rawls elaborou um critério diferente de justiça, que é o seguinte, que ele diz assim, bom, se a gente fosse fazer uma sociedade, criar uma sociedade justa, como a gente faria? Né? E ele diz, a gente tem que fazer uma avaliação dessa sociedade de maneira desinteressada. Eu não posso criar uma sociedade justa sabendo de antemão em que posição eu ocuparia nessa sociedade. Eu não posso pensar num ideal de justiça e me colocar, digamos assim, numa posição social favorável nesse argumento. Quer dizer, assim, se eu for fazer uma avaliação do que seria uma sociedade justa, eu tenho que fazer isso sem saber que lugar nessa sociedade eu ocuparia. Então, isso que o Rawls diz o seguinte, para eu idealizar uma sociedade justa, eu tenho que idealizar essa sociedade justa por trás do véu da ignorância, ele diz. Eu não posso saber que lugar, que atividade, que posição eu ocuparia nessa sociedade. Professor, só até aí, isso já não significa que ele vai pensar nessa sociedade pensando em lugares a ser ocupados? Porque, para mim, faria... Porque assim parece que daí a pessoa que vai pensar na sociedade justa, ela estaria pensando que qualquer lugar que ela fosse ocupar na sociedade, ela estaria aceitando isso. Qualquer lugar. Uhum. Mas eu acho que quando pensa numa sociedade justa, isso não tem nada a ver com um lugar a ser ocupado. Justo tem a ver com justiça. Um lugar a ser ocupado é outra coisa. Mas a gente está tratando aqui de justiça distributiva apenas, tá? Tá. Então, claro que tem outros aspectos assim, de justiça que podem ser levados em consideração. Então, a gente está falando aqui de basicamente de riqueza e de distribuição da riqueza. Então, o que seria uma sociedade justa nesse sentido, em termos da distribuição de riqueza? Né? O argumento do Rawls é o seguinte, se eu fosse fazer uma avaliação por trás do véu da ignorância, se fosse montar uma sociedade justa, abstratamente, e sem saber que lugar eu ocuparia nessa sociedade, então eu provavelmente não ia querer uma sociedade, por exemplo, escravagista, porque existe uma chance razoável de eu terminar nessa sociedade sendo escravo, e isso eu provavelmente não ia querer. Então, se eu fosse fazer uma avaliação por trás do véu da ignorância, do que seria uma sociedade justa? Mas é a sociedade que ele quer ou uma sociedade justa? Uma sociedade que é aceitável para qualquer um, inclusive para ti. Mas isso significa de justiça? Nesse aspecto, sim, de justiça distributiva. Como é que a gente distribuiria os bens produzidos por uma nação?
Cada um tem direito a ficar com o que ele mesmo produz, ou ele ou ela mesmo produz, ou o Estado redistribui essa renda. Em termos da riqueza produzida, o que seria uma distribuição justa? Então, para o Nozick, a distribuição justa, uma sociedade justa, é uma sociedade em que todo mundo tem direito ao que produz ou adquire de maneira justa. E uma sociedade injusta para o Nozick é uma sociedade em que as pessoas não têm direito a isso. Então, por exemplo, uma sociedade onde o Estado tira delas para dar para outros é uma sociedade injusta para o Nozick. Tá? O Rawls diz assim, o raciocínio do Rawls é diferente. Então, eu tenho que imaginar uma sociedade agora justa, como é que eu gostaria, sem saber que posição eu ocuparia nessa sociedade. E aí o Rawls diz, se eu fosse construir exatamente uma sociedade justa, eu não construiria uma sociedade onde há desigualdades que são tão grandes em que eu não estivesse disposto a ocupar as posições inferiores. E o Rawls, então, argumenta que uma sociedade justa, vista sob essa perspectiva, é uma sociedade em que diferenças econômicas são permitidas, são aceitáveis, desde que elas beneficiem os menos favorecidos economicamente. Tá? Então, o Rawls acha que qualquer um de nós estaria disposto a viver numa sociedade igualitária que aceitasse desigualdades, desde que essas desigualdades econômicas favorecessem os menos privilegiados. Por exemplo, digamos que tem um posto de saúde no interior lá do Amapá, no meio da selva amazônica. E ninguém quer trabalhar lá, porque tem malária, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo, tem cobra. Não tem celular, não tem telefone, não tem nada. Sei lá o que mais que tem lá. Né? Tu pode ser atacado lá pelos mineradores, pelos índios, não sei o que é. Então, os médicos não querem ir lá. Então, nesse caso, o que o governo pode fazer? Paga mais. Aí tu vai ter um cara lá que vai enriquecer trabalhando lá. Porque isso mas isso vai beneficiar as pessoas que estão lá, que são muito pobres, não sei o que é. Então, o Rawls diz, pode haver circunstâncias em que a desigualdade beneficia os mais desfavorecidos. E esse tipo de desigualdade, o Rawls diz, é uma desigualdade aceitável numa sociedade justa. Mas não a mera acumulação pela acumulação. E aí tem uma série de argumentos adicionais, tá? Que vão nessa linha que tu falasse antes ali. Que se a pessoa está numa situação de extrema pobreza, ela não consegue desenvolver os seus potenciais, ela não consegue, enfim, crescer, realizar o seu potencial humano, que ela não tem uma vida digna. Né? Então tem uma certa igualdade do qual a gente deve partir. Então isso aqui é um tipo de pensamento mais igualitário. Ok? Então, os dois foram alvos assim, de críticas ferrenhas nos últimos... Enfim, depois que essa discussão começou. Então, as críticas ao Nozick vão nesse sentido do que tu falaste. Porque se tu tem uma sociedade em que tu permite desigualdade extrema da renda, isso pode prejudicar a própria liberdade das pessoas que são muito desfavorecidas nessa sociedade. E, por outro lado, aqui, com relação ao Rawls, tu tem uma crítica ao conceito que ele usa de merecimento, né? Porque o Rawls está dizendo que todo mundo, a pessoa merece, digamos assim, um tratamento igualitário, merece pelo mero fato de ser um ser humano. Então, ele propõe um conceito de merecimento que está completamente desligado às atividades que as pessoas efetivamente realizam. Então, a pessoa pode merecer receber uma renda mínima, ter acesso à saúde, à educação, mesmo que ela não tenha feito nada por isso. Então, é uma ideia nova, digamos assim, uma ideia diferente de merecimento, desligada à nossa ideia clássica de merecimento, que está ligada
enfim, à atividade, ao esforço, aquilo que a pessoa efetivamente realizou. Compreendem isso? Né? Tá? Qual é a resposta do Rawls para isso? O Rawls diz, essa ideia de merecimento, ela pressupõe, a ideia de merecimento é essa, que é usada aqui, pressupõe que as pessoas estão partindo de condições iguais e que podem, portanto, ter iguais chances para enriquecer numa sociedade. Mas isso é falso, porque as pessoas não só apenas têm educação diferente, nascem em famílias, umas famílias já nascem ricas, outras nascem pobres, então isso aí já tem uma diferença brutal. A educação é diferente. E também, às vezes, tem questões que são completamente aleatórias. Então, por exemplo, tem pessoas que nascem com certos talentos físicos ou mentais que, por acaso, são muito valorizados naquela sociedade, naquela época. Né? E mesmo a ideia de que um sujeito é mais empreendedor, por exemplo, é mais, enfim, que trabalhou, mais trabalhador, também isso, em parte, é produto, o Rawls diz, de uma certa loteria genética. Né? Porque tem pessoas que nascem com uma predisposição maior para ser mais disciplinado, por exemplo. Então, ou nascem com uma tendência a ser mais inteligentes. E o Rawls diz isso é completo. Então, se tu foi... Isso não é algo que uma pessoa propriamente mereça. Né? A pessoa não fez nada para nascer daquele jeito, o Rawls diz. E o argumento aqui está dizendo que sim. Então, a mesma coisa, quando uma pessoa ganha na loteria, a gente não diz, parabéns, merece ganhar na loteria, né? Foi sorte. A mesma coisa a pessoa ninguém, segundo o Rawls, ninguém merece nascer numa família mais rica, mais pobre, nascer com esses talentos que por acaso são valorizados na sociedade naquela época. E ninguém também desmerece nascer, é um demérito nascer numa outra família, numa outra condição, enfim. Por exemplo, a pessoa nasce com síndrome de Down, a probabilidade dessa pessoa enriquecer é mínima, não vai enriquecer. Então, e o Rawls, a gente não tem muito controle sobre isso, então não é uma questão de mérito ou demérito. Tá. Bom, qual é a resposta que os liberais dão para esse argumento? Então, tem um vai e vem aí, vocês entendem? A resposta que os liberais dão para esse argumento é assim, olha, a vida não é justa. Questões de justiça são questões estatais, que a gente não pode confundir os dois domínios. A gente está querendo que o Estado resolva algo que é da natureza ou de Deus, ou enfim, de algo que foge completamente às funções próprias do Estado. E que isso causa uma confusão. Né? Então, as pessoas acabam transferindo demandas para o Estado que o Estado não tem efetivamente como resolver, e isso tem consequências depois a longo prazo. Então, tem uma série de argumentos que vão no sentido assim, de mostrar como o que acontece quando a gente impõe limites, né, à liberdade das pessoas e começa a interferir com isso. Então, uma consequência é que quando tu começa a criar regrinhas, né, cria 1001 regrinhas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode andar sem capacete, não pode andar sem ensino, não pode fazer, tem que dar um imposto para depois criar a universidade pública, para não sei o que é. Então, uma consequência é que quanto mais regras tu tem, menos éticas as pessoas ficam. Tu retira do domínio da ética e passa para o domínio da política. E a consequência é que a população se torna menos virtuosa. Porque aí tu... É verdade, isso dá para mostrar, tá? Dá para mostrar empiricamente isso. Então, por exemplo, tem uma pesquisa... Então, quem quiser ver as pesquisas, eu recomendo. Tem uma palestra que eu coloquei ali na página do Barry Schwartz, sobre virtude. Então, por exemplo, foi feita uma época, uma das pesquisas que ele menciona, tem muitos indícios disso, tá? Foi feita uma pesquisa uma época na Suíça. A Suíça estava construindo usinas nucleares. E eles fizeram uma pesquisa para saber onde é que iam botar o lixo nuclear. Que quando, há umas décadas atrás, se tinha uma grande preocupação com o lixo nuclear, depois, hoje em dia não é tanto, então se viu que não era
tão problemático isso, mas enfim, as pessoas antecipavam que isso seria um grande problema para as usinas nucleares. Então, o governo da Suíça fez uma pesquisa nos municípios, perguntando para as pessoas se elas aceitariam, o que elas pensariam se o governo instalasse ali, naquele município deles, um lixo nuclear. E agora eu não me lembro exatamente os dados da pesquisa, tá, os números exatos, mas assim, então teria que rever ali nesse material dos shorts. Mas o resultado geral foi o seguinte, numa versão do questionário, eles simplesmente perguntavam se estavam dispostos ou não. E aí os números eram assim, tipo 50% aceitavam, 50% não aceitavam. Então as pessoas simplesmente eram perguntadas se elas estariam ok com aquilo. E, enfim, um número significativo disse que sim. Aí, numa segunda rodada do questionário, o governo perguntou assim, se elas estariam, o que elas achariam do governo instalar um depósito nuclear ali naquele município e pagar para as pessoas daquele município um salário mínimo para o resto da vida, como recompensa, ou enfim, dar uma recompensa financeira desse tipo. E aí o que aconteceu? O número de pessoas favorável caiu. Certo? E tem muitas pesquisas que mostram isso. Quando tu é oferecido uma recompensa, ou quando tu tem uma interferência estatal, quando tu trata aquilo como uma questão de política monetária e não como uma questão ética, porque na primeira versão do questionário as pessoas estão perguntando, tu aceita ou tu não aceita? Não, é óbvio que vai ser um sacrifício, tu está fazendo um sacrifício, mas as pessoas estão dispostas a fazer o sacrifício. Mas na hora que tu coloca um valor para aquilo ali, se tu vai ser paga, aí não elas não estão mais agindo por virtude, elas estão fazendo um cálculo, que é um cálculo utilitarista. E aí a questão muda. Então, tem muitos argumentos nesse sentido, tá? Sugerindo, né? Eu acho que o nosso... errado. O que aumentou o número para as pessoas que eram quando tu oferece recompensa financeira, as pessoas se tornam mais desfavoráveis a ter o lixo nuclear. Elas começam a fazer o cálculo. É só isso? Um salário mínimo para ter um lixo nuclear? Não, eu quero mais. Ou, enfim, não quero de jeito nenhum. Enfim, você tem alguma coisa por trás. Aqui no Brasil, 100% aceitação. Não sei. Aí que tá. As pessoas no Brasil, a gente tem muita... No Brasil tem muito roubo, tem muita criminalidade, mas também tem muita virtude, você entende? E tem muita virtude, sobretudo nos lugares onde não há regras. Nos lugares onde não há regra, não há caos. As pessoas agem, elas estão agindo ali por virtude. Então, esse é um problema, tá? É um problema. Então, tem argumentos nos dois sentidos aqui. Bom, são 3 horas, tá? Vai começar o jogo. Mas, olha, eu agradeço vocês.